Pelicans com mais uma vitória, Charlotte Hornets surpreendendo o Chicago Bulls, o Lakers sofrendo para conseguir vencer desse timinho fraco atual do Brooklyn Nets e o Oklahoma City Thunder perdendo para o Dallas Mavericks. Todos esses e os principais jogos, todos aliás, dessa rodada de NBA de sexta-feira do dia 17 de janeiro você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos aqui do começo, a partir desse Boston Celtics 121-94 contra o Orlando Magic, até chegar no último jogo, que foi a vitória do Lakers por 102-101 contra o Brooklyn Nets. Esses dois jogos aqui, da vitória do Clippers contra o Portland e a vitória do Sacramento contra o Houston Rockets, teve no vídeo de ontem, para quem quiser. Tá bom? Então já vamos começar aqui com Boston, vitória por 121-94, um resultado tranquilo. Mesmo com o Banqueiro jogando, tendo minutagem, não foi o suficiente para conseguir superar o Boston, né? Enfim, aqui a gente já percebe o Tatum com 30 pontinhos em 16 rebotes, uma grande atuação. Porzingis com 23 pontos. Jaylen Brown, principalmente no terceiro quarto, foi importantíssimo, chamando a responsabilidade, fez 20 pontinhos praticamente todos nesse terceiro quarto, né? Derrick White com 12 pontinhos, Holiday com 9 pontos, 6 rebotes também, vindo do banco Sanhauser com 8 pontos, matando duas bolas de 3. Enfim, nenhum grande destaque, o principal é o principal pontuador, o Tatum, tá bom? Olhando o lado de Orlando, o principal pontuador foi o Cole Anthony com 23 pontos, ainda pegou 7 rebotes, nenhuma assistência, né? Bem abaixo em relação a média dele, lógico, zero assistências, né? E aí a gente já percebe essa grande carência do Orlando, que é um armador, né? Aqui, ó, se a gente analisar todos os assistentes, todas as assistências desse time do Orlando, nenhum chegou a 5 assistências, o principal foi o Banqueiro, com 4 pontos, isso que ele já tem a característica de ser o principal pontuador do time. Então, sobrecarregando bastante o Banqueiro, principalmente com essa ausência recorrente do Franz Wagner, não joga faz um tempão. Jalen Suggs também já está alguns jogos sem jogar, poderia fazer essa função, não vem jogando. Eu comentei recentemente aqui no canal, quem pode chamar essa responsabilidade é o Anthony Black, mas apenas 3 assistências também. Então é um time que é carente de armadores. O Jalen Suggs não é o suficiente e mesmo sem ele, putz, pior ainda mais. Então, dos titulares, o principal assistente, o Banqueiro, com 4 assistências, isso que ele só jogou 29 minutos. Ele teve um problema no olho, né, ao longo do jogo, por isso não jogou tanto. Ainda mais voltando de lesão, a minutagem dele ele é controlada, né? Enfim, 21 pontos. Wendell Carter Jr. com 15 pontos e 9 rebotes. Tristan da Silva com 5 pontinhos. O KCP com 5 pontinhos também. Vindo do banco, vale destacar o Quinn com 9 pontos. E o Anthony Black com 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Mas nada disso foi suficiente para fazer um jogo equilibrado e com isso vitória tranquila do Boston Celtics. Agora a gente vai para a vitória do Minnesota contra o New York Knicks, 116-99. Jogo que o Julius Randle enfrentou a sua ex-equipe e acabou que o Karl Anthony Towns não jogou, né? Então cada titular faz muita falta nesse time do New York Knicks. A gente já tinha visto ontem e se repetiu esse padrão. Os 4 titulares desse time jogando quase 40 minutos. E aí esse quinto cara que tá pegando a vaga do Karl Anthony Towns joga pouco, né? Que foi o Sims, no caso, zerado. Então o Karl Anthony Towns faz muita falta nesse time. O New York Knicks inteiro, com os seus 5 titulares, é um time muito bom. Só que aí quando você tem que colocar os reservas para simplesmente não matar os titulares, né? Os caras vão morrer dentro de quadra com essa minutagem tão alta. O time perde muito. Se a gente consegue olhar para esse banco e ver caras que agregam relativamente bem, é o Cameron Payne matando bola de 3, o Precious Achiuwa pegando rebotes e o McBride com alguns pontos, assistências e rebotes. Nesse jogo não pegou nenhuma assistência, quer dizer, não pegou nenhum rebote e não deu nenhuma assistência. Então, um cara assim que vem do banco e não consegue entregar o que pode, o time já desregula completamente. E tendo um titular que o Karl Anthony Towns vem fazendo quase 20 pontos por jogo pelo menos, e se tivesse esses 20 pontos, o New York Knicks teria vencido, né? Só questão de matemática. Substituiu pelo Sims, que ficou zerado. Então, a gente olha para esse banco do New York Knicks, o nível abaixa demais em relação aos titulares, né? É um time com 5 iniciais bons, tirou qualquer um deles, o time sente demais. Bom, então o principal pontuador, o Jalen Brunson, com 26 pontos, vem de uma sequência de jogos com uma pontuação bem interessante. Acaba que só 9 de 23 nos arremessos, um aproveitamento ruim, né? Fez 5 assistências também. A Nobe com um duplo-duplo, tendo 18 pontos e 10 rebotes. Sem o Karl Anthony Towns, ele consegue se impor nesses rebotes. Lógico, o Josh Hart também, de novo, mantendo essa média. E o Precious Achiuwa também importante nesses rebotes. Os 3 principais reboteiros do jogo.
pro New York Knicks. E aí o cara que substituiu o Karl Anthony Towns, que tem jogo que pega 20 rebotes, 10 rebotes, 15 rebotes, uma média bem interessante. Vem o Sims, que pega 5 rebotes. Então um nível abaixo demais em pontos, em rebotes, em bolas de 3, em até assistências. Então tira um titular, esse time desmorona. Josh Hart com 12 pontinhos, 9 rebotes, mas nenhuma assistência. Assistência, essa a gente já vê que é uma carência no jogo, né? O principal assistente foi o Jalen Brunson junto com o Michael Bridges, que não tem essa constância de assistências, né? E acabou que dessa vez fez 5. E o Josh Hart, que é um cara que depois do Jalen Brunson é um dos principais assistentes do time, nenhuma. E a gente já vê também o aproveitamento de arremessos. Ó, o Michael Bridges 6 de 17, o Josh Hart 3 de 12. Aproveitamento bem ruim, né, cara? Do Jalen Brunson, do Josh Hart, do Michael Bridges, todos bem abaixo no quesito aproveitamento de arremessos. Então, isso acabou pesando muito para essa derrota do New York Knicks. Cameron Payne veio bem do banco, né? 18 pontos, matando 4 de 5 nas bolas de 3 em 12 minutos. O Cameron Payne é o grande destaque de ponto positivo desse jogo do New York Knicks. Mas nada disso foi suficiente para vencer do Minnesota. Olhando o lado de Minnesota, Anthony Edwards com 36 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Eu acho que dá para dizer que é o grande destaque dessa noite de sexta-feira na NBA foi o Anthony Edwards. A gente vai passar por todos os outros jogos e aí a gente pode ter uma conclusão mais concreta, mas eu acho que o Anthony Edwards pode se dizer que foi o principal destaque dessa noite de sexta-feira. 36 pontos, 13 rebotes, 7 assistências. Os outros titulares, 3 deles beirando ali 10 pontos, não é? O Mike Conley, o McDaniels e o Rudy Gobert. E o Julius Randle enfrentando a sua ex-equipe apenas 8 pontos, bem abaixo do esperado. Ele que a expectativa é que fosse esse segundo cara do Minnesota, logo depois do Anthony Edwards, o Julius Randle substituísse o Karl Anthony Towns e se tornasse esse coadjuvante principal da equipe, acaba que ainda não correspondeu tudo isso. Que nem a gente viu aqui dos titulares, o pior pontuador, né? E ele arremessou só 6 vezes. Então ele nem tentou. Essa que é a questão. Vindo do banco, vale destacar o Naz-Reid. Olha que espetacular, cara. 23 pontos, 8 rebotes, 6 de 6 nas bolas de 3. Ele é um cara que é muito alto, muito forte, e mesmo assim tem uns arremessos do perímetro muito bem feitos, né? 6 de 6, espetacular o jogo do Naz-Reid. Os destaques do jogo, com certeza, Anthony Edwards e Naz-Reid. Naz-Reid vindo muito bem do banco, Anthony Edwards. Espetacular entre esses iniciais, o melhor titular, com certeza, do Minnesota e do jogo. Ainda teve esse Dillingham, quase nunca joga, né, cara? Nunca ouvi falar dele, ele contribuiu com 9 pontos. Aqui o Alexander Walker com 6 pontinhos e apenas esses 3 reservas tiveram uma minutagem relativamente interessante. Cara, o Dillingham jogou porque o DiVincenzo não jogou. Por isso, tá bom? De qualquer forma, vitória do Minnesota com forte destaque pro Anthony Edwards e pro Naz-Reid vindo muito bem do banco. Agora a gente vai para a vitória do Milwaukee Bucks, 130-112 contra o Toronto Raptors. O Toronto que vinha de uma sequência boa, cara. Vinha de vitória contra o Warriors e contra o Boston Celtics. Nada fácil vencer dessas duas equipes. Só que tinha vencido os dois jogando em Toronto, jogando em casa. Agora, quando saiu, teve essa margem de 28 pontos para o lado de Milwaukee. Principal pontuador do Milwaukee foi o Giannis, com 35 pontos e 13 rebotes, duplo-duplo para ele. Lillard com 26 pontos, 8 assistências, bem também. Os outros titulares abaixo. Nenhum deles chegou a 10 pontos, né? Então acaba que são muito discretos, sobrecarrega muito as estrelas. Vindo do banco, três caras contribuíram bastante. O Bobby Portis com 15 pontos e 6 rebotes. O Middleton com 13 pontos e 5 assistências. E o Gary Trent Jr. também com 10 pontinhos. Então, através deles, veio quase 40 pontos, né? Os reservas que tem um padrão de sempre vir muito bem do banco é o Bobby Portis e o Chris Middleton. São caras que entregam muito mais do que pelo menos o Prince e esse Rollins, né? Que pegou a vaga do Andrew Jackson, que não jogou. Então, tanto o Middleton quanto o Bobby Portis, pelo basquete que eles apresentam, são titulares do time. Só que eles começam no banco, né? Mas pelo que eles apresentam, são bem mais importantes do que o Rollins ou o Andrew Jackson quando joga. E até do que o Prince, que é um cara que tá ali só pra matar bola de 3. E acaba que dessa vez matou só uma, tá bom? De qualquer forma, partidaça do Giannis mais uma vez. Aí a gente vai pro lado de Toronto. O R.J. Barrett com duplo-duplo, 21 pontos, 10 assistências. O Bradley Dick fugindo do padrão dele. Ele fez 13 pontos, mas 0 de 5 nas bolas de 3, que é a grande característica dele. Então ele se moldou dentro do jogo. Acabou contribuindo com 13 pontinhos, mesmo sem ter nenhum ponto na principal característica dele. Enfim.
O Poto com duplo-duplo também, tendo 12 pontos e 10 rebotes. O Scott Barnes também com duplo-duplo, tendo 10 pontos e 10 assistências, ainda pegou 8 rebotes. E o Devin Mitchell com 10 pontos. Então a gente olha aqui, os, todos os titulares desse time do Toronto contribuíram. Mas nenhum teve um forte destaque como foi o Giannis e até o Lillard do outro lado. Né? Esse cara poderia ter sido o Scott Barnes. Deu 10 assistências, pegou 8 rebotes, mas fez apenas 10 pontos. Então, no quesito pontuação, Scott Barnes abaixo pela importância dele. O Grady Dick abaixo nas bolas de 3, que são importantíssimas. Vale destacar o RJ Barrett. 21 pontos, 10 assistências, muito bem. Acaba que o aproveitamento de quadro do outro protagonista desse time, que é o Scott Barnes, ruim, né? Só 4 de 16 nos arremessos, até por isso ele deu 10 assistências. Quando o cara vê que não é a noite dele, ele foca em distribuir o jogo, como foi o caso do Scott Barnes. Vindo do banco, dois caras muito bem. O Bruce Brown com 17 pontos e o Kelly Olynyk com 15 pontos. Então o Toronto teve caras que apareceram, mas faltou um protagonista chamar a responsabilidade, como foi o Giannis do outro lado, tendo 35 pontos. Esse cara deveria ter sido o Scott Barnes. Apenas 10 pontinhos pro cara, que junto com o RJ Barrett são os principais jogadores de Toronto. Então, com isso, vitória de Milwaukee Bucks, 130 a 112. Agora a gente vai para a vitória do Denver, 133 a 113 contra o Miami. Olhando o primeiro lado de Miami, principal pontuador Tyler Hero com 22 pontos. Jimmy Butler jogou esse jogo, ele que tá um tempão já se especulando a saída dele. Joga um jogo, fica fora 6 e não vem jogando regularmente. 18 pontinhos para ele. Adebayo duplo-duplo, 16 pontos, 11 rebotes. Duncan Robinson com 8 pontos e 7 assistências. Smith bem abaixo, 2 pontos, nenhum rebote, nenhuma assistência. Jovic vindo bem do banco com 16 pontos. Terry Rozier bem também com 13 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Jaime Hackers também contribuiu com 9. O Warrior também com 9. Mas nada disso suficiente para vencer de Denver. Olhando o lado de Denver, Jamal Murray, 30 pontos e 8 assistências, ainda pegou 7 rebotes. Jokic com triplo-duplo, padrão dele, 24 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. Muito bem no jogo em todos os sentidos. Michael Porter Jr. com 14 pontinhos e 9 rebotes também. Christian Brown com 12 pontinhos. Westbrook com 11 pontos, 7 assistências. O estranho aí é que o Westbrook não pegou nenhum rebote, né, cara? Vindo do banco, Aaron Gordon, que na teoria é titular desse time, mas com o Westbrook em fase espetacular, não tem como tirar ele do time. O Gordon, vindo do banco, fez 16 pontos e 6 rebotes, importantíssimo. Strater também muito bem com 14 pontinhos. Mas o principal destaque aqui é o Jamal Murray muito bem no jogo. E o Jokic com triplo-duplo. Tá bom? Com isso, vitória de Denver, 133 a 103. Agora a gente vai para a vitória do Pelicans. O Pelicans que embalou um bom momento, depois já volta do Zion Williamson. Tem jogo que ele joga, tem jogo que ele não joga, mas desde que ele voltou, pelo menos a treinar com o time, o desempenho melhorou bastante, tá bom? Então faz uma campanha decepcionante o Pelicans, essa é apenas a 11ª vitória, mas é um time que já dá pra ver que é muito mais competitivo. Tem bons jogadores, como eu já comentei aqui no canal, mas não embalou nessa temporada. Olhando os titulares, CJ McCollum 26 pontos, Zion Williamson 24 pontos, 14 rebotes e 6 assistências, espetacular o Zion. Trey Murphy com 19 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Daniel Theis titular dessa vez, 18 pontos para ele. O Missy não jogou, né? E 8 rebotes também, Daniel Theis muito bem no jogo. O DeJounte Murray dessa vez abaixo, né? Apenas 8 pontos, ele contribuiu com 5 rebotes e 6 assistências. Vindo do banco, Alvarado com 19 pontos. Está explicado porque o DeJounte Murray não fez um jogo tão bom em apenas 25 minutos. O Alvarado veio muito bem do banco, matando 6 bolas de 3. Espetacular, 19 pontos, 6 assistências. Alvarado vindo muito bem e contribuindo para o time. Hawkins também com 11 pontinhos. Jeremiah Robinson também, 8 pontinhos, 7 rebotes, enfim. Aí agora a gente vai olhar o lado do Utah Jazz. O principal pontuador foi o Kent George, com 26 pontos. O Sexton ainda fez 24. Eubanks, 17 pontos. Milionic, 16 pontos. Esse Williams, 0 pontinhos. Acaba que não teve o marca, nem faz muita falta para esse time de Utah. Nem o Clarkson, né? Não teve nem o marca, nem o Clarkson. Fazem muita falta. Esse Sensensborg, que sempre entra bem, cara. 15 pontos. O Collier, que era titular desse time, dessa vez foi reserva. Veio do banco para dar 11 assistências. Enfim. Mas o Utah fez uma pontuação interessante, 123 pontos. Mas do outro lado, o Zion fez um grande jogo, o CJ McCollum um grande jogo. E o Alvarado foi o efeito surpresa que a gente não esperava, vindo muito bem do banco também com 19 pontos. Peça importantíssima para essa vitória do Pelicans. Agora a gente vai para
De certa forma, uma zebra, vitória do Charlotte. 125-123 contra o Chicago em Chicago. O principal pontuador de Chicago foi o Vucevic, 40 pontos, 13 rebotes. Zach LaVine, dessa vez apenas 19 pontos, ele vinha com médias de 30 pontos, né? 6 rebotes e 8 assistências. Kobe White com 18 pontos e 8 assistências. Josh Giddey abaixo, dessa vez abaixo. 6 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Patrick Williams também só 5 pontos. Do banco, só o Dosunmu com destaque com 9 pontinhos. Aí olhando o lado de Charlotte agora, Lamelo, sempre o principal jogador desse time, 26 pontos, 9 assistências. Miles Bridges com 21 pontinhos. O Mark Williams com 19 pontos e 19 rebotes, se impondo bastante nesses rebotes. O Josh Green com 8 pontinhos. Cara, Nick Smith Jr., 15 pontinhos também. Seth Curry com 15 pontos também. Enfim, com isso, vitória de Charlotte, 125-123. Agora a gente vai para uma zebra, cara. Vitória de Dallas. O Kyrie jogou, né? O Kyrie Irving jogou, fez 25 pontos. Coordenou esse time do Dallas, mas o OKC que acabou de vencer o Cleveland, pô, fazendo uma campanha espetacular, perder para o Dallas sem o Doncic me surpreendeu. Olhando esse time do Dallas, primeiro, Kyrie Irving com 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, PJ Washington com 16 pontos, D-Wind com 16 pontos, Gafford com 8 pontos, Klay Thompson 6 pontos. Ninguém se impôs muito nos rebotes. O Nad Marshall se impôs vindo do banco, né? 10 rebotes para ele, fugindo bastante das médias dele, de forma muito boa, subindo bastante a média dele desse jogo, em relação ao padrão dele. E ainda 14 pontinhos. Olhando o lado do OKC, o Shai não jogou, tá explicado. Tá explicado. Jalen Williams, 19 pontos. Dort, 18 pontos. Jalen Williams, 12 pontos, 10 rebotes. Aaron Wiggins, 12 pontinhos. Kayson Wallace, 10 pontinhos também. Todos os titulares fizeram 10 pontos, mas aí faltou o Shai para fazer 30, 40 pontos. Foi o que fez a maior falta nesse time. É um time coletivamente bom, mas precisa ter o diferencial. Quem é o diferencial? Shai Gilgeous-Alexander, o MVP, na minha opinião. Então, o Isaiah Joe também não veio tão bem dessa vez do banco. O Caruso também não. Kenrich Williams também não. O Shea faz muita falta. Aí agora a gente vai para um atropelo do Memphis Grizzlies, 140-112. Isso que o Jamoran não jogou, tá bom? Olhando o primeiro lado do Spurs, o principal pontuador foi o Devin Vassell, 21 pontos. Stephen Castle também 20 pontos. O Wembanyama, 19 pontos. Só entre eles, 60 pontos, né? Mais da metade da pontuação focalizado nesses 3 jogadores. O Embi ainda pegou 12 rebotes, né? Harrison Barnes, 13 pontinhos. Chris Paul apenas 6. E só 6 assistências também. Chris Paul abaixo. Principalmente no quesito assistências. Que normalmente beira ele uns 9, 10 assistências. Dessa vez não fez tanto. O BSI quase um duplo-duplo em 16 minutos. Muito bem. 12 pontos, 9 rebotes. Keldon Johnson, 8 pontinhos também. O Champagne não matou nenhuma de 3. Fez falta. Olhando o lado do Memphis agora, ninguém chegou em 30 pontos, né? O Jaren Jackson, que é o principal jogador do time sem o Jamoran, fez 19. O Desmond Bane também é fundamental. Deu 14 assistências. Mas aqui a gente já vê o Santi Aldama, cara. 29 pontos vindo do banco. Enfim. Olhando o time titular primeiro, o Wells com 22 pontos, matando 6 de 8 nas bolas de 3, muito bem. Desmond Bane, duplo-duplo para ele, com 22 pontos, 14 assistências. Jaren Jackson, sem o Jamoran, se esperava que ele fosse o principal pontuador. Não fez apenas 19, mas mostra a força desse elenco do Memphis, que tem um banco muito bom, caras que contribuem bastante. Luke Kennard com 17 pontos, o Idey só jogou 7 minutos, jogou muito pouco, né? Santi Aldama, grande destaque do jogo, vindo do banco, 29 pontos. Brandon Clark também 12 pontinhos, mas com certeza o nome do jogo é Santi Aldama. Vindo do banco, 29 pontos. Jogo espetacular dele, matando 5 de 12 nas bolas de 3. O principal jogador de basquete espanhol da atualidade. Santi Aldama. E agora a gente vai para o último jogo. Vitória do Los Angeles Lakers por 102-101 contra esse time fraco do Brooklyn Nets. Tá bom? Vamos ver daqui a pouco, a gente vai ver a formação do Brooklyn Nets, a gente vai ver se alguns dos titulares voltaram, né? Porque é um time muito remendado. Ver se o D'Angelo Russell jogou contra a sua ex-equipe, se o Ken Johnson jogou, se o Ken Thomas voltou. Daqui a pouco a gente confere isso. Primeiro, olhando o lado do Lakers, Austin Reeves, o nome do jogo, né? 38 pontos. Dessa vez não contribuiu com assistências nem rebotes, né? Apenas 3 em cada uma dessas métricas. O LeBron James com 29 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, próximo do triplo-duplo, mas não aconteceu.
E os outros titulares abaixo, não precisou nem do Anthony Davis, né? Jogou o Jackson Hayes no lugar dele. Hashimura com 10 pontos, Max Christie com 7 pontos, Jackson Hayes com 6 pontos, 9 rebotes. O nível abaixo demais, né? De Anthony Davis para Jackson Hayes. Vindo do banco, Gabe Vincent, 10 pontinhos. Contribuiu de certa forma, jogou quase meia hora, mas enfim, 10 pontinhos é interessante. Kinetic também não matou nenhuma bola de 3, que é a característica dele. Acabou que não fez falta. Olhando no lado de Brooklyn, ninguém jogou. O D'Angelo Russell veio do banco, tá? Mas dos principais, só ele. O Ben Simmons jogou também, né? Mas sem Ken Johnson, sem Ken Thomas, tá bom? O Zaire Williams, principal pontuador dos titulares, 15 pontos. O Keon Johnson, 13 pontinhos. O Clooney, 11 pontinhos. O Claxton, 7 pontos, 8 rebotes. Ben Simmons, 6 pontos, 5 rebotes, 7 assistências. Vindo do banco, principal pontuador do time. D'Angelo Russell enfrentando a sua ex-equipe. 19 pontos, 6 rebotes, 8 assistências. Ev Bushwoman, 15 pontos, 6 rebotes. Jalen Wilson, 11 pontinhos também. Mas que nem eu falei, ó. Ken Johnson não jogou. Ken Thomas não jogou. O D'Anthony Melton até agora não estreou no Brooklyn. Mas principalmente sem Ken Johnson e sem Ken Thomas. Faz muita falta. São caras que tem. Ken Thomas estava metendo 30 pontos. Ken Johnson fazendo 20 pontos por jogo. Sem eles dois e tendo só o D'Angelo Russell. Muito pouco para ser uma equipe competitiva, né? Enfim, com isso, vitória do Lakers e a gente fecha todos esses jogos dessa sexta-feira, dia 17 de janeiro, na NBA. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Então todo dia eu estou trazendo esse feedback para vocês de todos os jogos que tiveram na NBA. Se você quer continuar recebendo esses vídeos, que nem eu falei, se inscreve e ativa o sininho. Foi esse o vídeo, valeu e falou!